Agora, o Sombra, agora, né, o assunto que ontem, inclusive a gente estava aqui no ar na hora que concretizou a venda do Henrique Carmo aí para o CSKA, né, os valores muito abaixo, assim, foi diminuindo, né, as vendas do São Paulo, foi diminuindo os valores dos jogadores a serem vendidos e ele foi aí a famosa cereja do bolo que, por pouco que eu conheço, eu acho que esse é o melhor de todos, né, que foi vendido, Sombra. Olha, de técnica, assim, não é lógico, né? Precisa ver no profissional e tal. Quem conhece muito de base e viu todos esses garotos na base, sempre disse, o Henrique Carmo é o melhor deles. Então, pelo jeito... Não que os outros sejam ruins, mas não, dizer sim. que esse era o melhor. E hoje foi um bombardeio, né? Assim, inclusive, qualquer posto do São Paulo, todo mundo lá pedindo a saída do Casares, um absurdo que foi feito, né? E isso foi o assunto do dia no São Paulo, Sombra. Olha, Bento, vou te falar uma coisa. E o São Paulo já tá num processo de desgaste, de destruição. Isso aqui eu digo pra vocês há mais de década, né? É que às vezes eu ouvi programa, muito programa aqui, muito ouvinte que chegou depois pra acompanhar o programa, às vezes não sabe e tal. Então já sabem, né? O meu posicionamento em relação às pessoas que tomam conta do São Paulo. Mas ontem foi assim, olha, puta, já tava ferido pra caramba, mas ontem o torcedor tomou a facada final. Aquela que fala, vocês achavam a gente tava querendo destruir? Então agora vocês vão ter certeza. Agora vocês vão ter certeza. Apunhala e vira a faca dentro do corpo. Infelizmente é essa a realidade. Essa é a realidade, sabe bem? Tudo sob... E a coisa do FIDIC acabou virando uma desculpa muito boa pra eles. Eles não podem dar prejuízo em função do FIDIC. Tem que dar um superávit. E aí fica extremamente confortável para eles vender quem seja para atingir a tal meta do FIDIC. Mas eles não dizem se o São Paulo está faturando muito mais em vários aspectos, porque eles não dizem que, na verdade, essa necessidade que eles vendem acaba acontecendo porque o São Paulo está gastando além do que devia. E não necessariamente no plano do futebol. Por quê? E vem com essa história. Se não é o FIDIC, eles vêm com a história dizendo, faltam minutos. Eles não têm minutos. Qualquer jogador sem minutos, o que é regra de mercado, né? Oferta e procura. Então, você, ludibriador, mágico das palavras, manipulador, vou dizer um negócio pra você. O David Neres, ele foi vendido no ano em que o São Paulo brigou pra não cair. Ele foi um dos jogadores que, inclusive, ajudou o São Paulo a se livrar de uma zona bem perigosa. Ele jogou 600 e poucos minutos. 600 e poucos minutos. 8 partidas. Que totalizaram dar os 600 e poucos minutos. E ele foi vendido por 12 milhões de euros. Que hoje, numa conversão cambial, significam mais ou menos 14 milhões de dólares. É muito mais do que o dobro do que foi vendido o garoto Henrique Carmo. E o São Paulo também manteve 20% dos direitos econômicos. Infelizmente, hoje o São Paulo ele é dominado por pessoas incapacitadas, mas que tem na sua presidência um grande articulador de palavras que muitas vezes agem como políticos achando que tudo aquilo que eles falam, o método utilizado de colocar as informações na mídia ludibria os torcedores na sua maioria. Sinceramente, eu acho que eles não ludibriam mais. Há hoje, basicamente, eu não sei, não vou dizer uma unanimidade, mas a maioria hoje não suporta mais ver, ouvir ou ler qualquer ato de Júlio Casares, de Belmonte e de todos aqueles que hoje dominam o São Paulo, seu bem. Infelizmente,
sabe? É. E não tem saída. Hoje eu tava conversando com uma pessoa que conhece muito de bastidor de São Paulo, demais, e falou assim, Sombra, e é uma pessoa que, na verdade, é um tanto política também. E ele veio falar pra mim, o São Paulo acabou. Eu falei, peraí, mas eu disse isso muito antes. Não... A frase é minha. Essa patente eu já registrei, você vai pagar pra mim. Essa patente eu já registrei. Acabou, cara, acabou. Eles estão levando a desgraça, né? Aí muda os níveis de desgraça. Só vai mudando o nível. Olha como é a manipulação, né? E vem com essas histórias de Abubacar, no mesmo dia que eles ficam lá na surdina vendendo, e joga-se a história de Abubacar. Aí jogaram uma agora com o cara. Você sabe que nem político que mal sabe ler na campanha? Fala, ó, mas lê essa porra aí. E o cara vai lá. É, porque eu pedi para ser vendido. Socaram um vídeo desses aí. O moleque falando. Do moleque falando, eu pedi para ser vendido. Em que lugar do planeta alguém levanta e fala, olha, eu quero ser vendido para a Rússia, um país em guerra, onde o frio lá, quando aperta, é menos 20, menos 30. Menos 40, chega. Exatamente. Sabe? Então, Usaram o moleque ainda. óbvio. Às vezes fala, olha, precisamos vender vocês, você vai ganhar um salário melhor lá, mas ajuda nós. A gente facilita, ajuda nós. Supostamente eu penso que isso possa acontecer. Tenta Ué, uma costurar declaração. Mas grava um videozinho dizendo que você também queria ir, vai. Mas uma declaração quem deu assim também foi o Kleber Gladiador, falando a respeito da venda dele. Porque ele também saiu, foi jogar na Ucrânia lá, pros lados assim. E ele também não queria ir na oportunidade, mas aí cria-se tipo aquele negócio, ó, mas precisa ir, Claro. vender, precisa Você vai rolar ganhar. dinheiro. Nós Diferente, vamos- ele tá saindo pro time que ele joga no videogame, né? Nem no time do videogame Então, o aí cara que tá. vai. Ninguém. Sério, cara, sério. Por exemplo, é lógico, se você chegar amanhã lá pro. O que é mesmo lá? O Luiz Mandaca, que joga no Juventude. Se chegar pra aquele lá que jogava na lateral direita do Corinthians, que é horroroso, foi embora também. Léo Maná. Léo Maná, fala assim: ó, você quer jogar lá na Rússia? Mas, nossa! Ele não pergunta nem por quanto. Você vai salvar a sua família, né? E outra, né, Sombra? Por mais que o jogador tenha chegado e falado, ó, eu pedi pra ser vendido, e por mais que ele tivesse mesmo, ó, quis ser vendido, né? Aí, cabe à diretoria do São Paulo e aos dirigentes avaliarem um negócio que lógico. fosse bom pro São Paulo. E não vender só porque o jogador quer ser vendido. Exato. O Mário Bittencourt no Fluminense fez isso com o Arias. O Arias estava É. querendo ir, ele falou, não, até Então. chegar a proposta que eu quero, É. e no tempo que Não. eu quero, eu não vou te vender. Mas fez ele jogar é uma o diretoria- Mundial. Fluminense pode fazer. É uma diretoria então. tão manipuladora que acaba botando na conta do jogador o fato de ter saído como se eles não quisessem E vender. o cara saísse. Mas se é sempre o que vai valer pra vocês, dirigentes do São Paulo, a vontade do jogador, pra que vocês ficam tentando prorrogar contrato de atleta? Por quê? Vocês podem achar que tem muito imbecil, muita gente burra por aí. Mas pode te dizer, aqui e muitos são paulinos não são os imbecis que vocês consideram que somos. Não somos. É isso aí, seu Bento. Tá bom. Mais alguma coisa? Então fala assim, ó, eu sou um Bambi com cérebro, fala. Fala aí. Ai, esse é um maldito. Vou falar um negócio, viu? Não, mas Bambi tem, pô. Cérebro. É. Não, Mas é o meu Mota. Às vezes não. verdade. Não, às vezes não. Às vezes Ah, eu não, deixa Não, assim mas é o agora. que ele tá falando, o que Eu o Sombra gosto falou. de A pegar outra coisa. a palavra dos caras atinge quem tem, quem não Ah, não, tem. e teve uma cortina de fumaça, né? O superávit em agosto, né? De 1 milhão, né? Aí é ridículo. Aí eu fiz a conta. Não, olha, superávit de 4 milhões. Aí eu fiz simplesmente a conta. Se o São Paulo tiver um superávit todo mês de 4 milhões e 200 mil, o São Paulo, ele só vai precisar de 240 meses de superávit mensal por 240 meses seguidos, num mundo em que não houvesse inflação e que os valores do futebol não mudassem, para ele tentar zerar a sua dívida. Caramba. 240 meses. Isto É, mas posto. não. É que é assim, só é engraçado. E os caras ficam felizes. Eles ficam felizes.
Você sabe o que acontece? Ainda. O São Paulo é aquele baita bêbado, né? É aquele cara alcoólatra com vício na bebida desgraçado. Heleninha Reutemann. Heleninha Reutemann. Heleninha, tentando se recuperar. Aí volta de uma festa falando, foi só 3 taças. Como se fosse... como se fosse assim, ó, olha que legal, bebeu só 3 taças. Tá se controlando. Tá se controlando. Vai pro inferno vocês aí. Não deixa, Vai, vocês acham que aqui tem idiota? Para de deixar Vocês acham que o torcedor de São Paulo é idiota? Pode ser aqueles que são seus cupinchas, que tem torcedor, né? Apaniguado. Tem. Aqui não. Não deixou o chefinho Eu nervoso. acredito, o chefinho ainda que vai Só dar muda tudo o certo. endereço. É, deixa o chefinho Não é, Lelê. nervoso. É tudo igual, Lelê. Não, vírgula. E é diferente, mas... São exceções, né? nesses- Mas são raridades. Dos Eu últimos acho que 10 assim, anos, estamos bem. Eu acho que vocês têm, num nível presidencial, algo diferente. É, Lá uma embaixo. gestora mesmo. Lá não, embaixo. ali... Sabe onde rola? Você sabe que na Conselho ali. Você sabe ali na calçada que às vezes tem aquele buraco conhecido como boca de Sim. lobo, onde você vê a água passando? Mas Ali, que tal? nós Você não somos tem a todos dúvida. iguais. Mas Você não olha, tenha esses dias de calmaria na porcada, graças a Deus, estão acabando também. Porque o negócio é o seguinte. Tadinho. Ué, mas é que tá, Lelê. Tem a operação aí, a Carbono Oculto, que tá rolando aí, inclusive investigando. Como é que é? Carbono Oculto. Investigando aí o conselheiro mais votado do Palmeiras, e esse cara tem pretensões políticas dentro do clube pra se tornar o presidente, e se ele foi o mais votado entre os conselheiros, não dá pra falar que ele Parece não é um que ele forte vai ser candidato. afastado, viu? Então, mas não dá pra falar que não é um forte candidato. Se esse cara entrar no Palmeiras, volta a ser o que era, o que sempre foi. Eu vi que ele Entendeu? tá Então- estudando renunciar pra não tirarem não ele de lá, adianta. né? Ele vai ter que fazer isso, né? Não tem como. Não Então. vai ter como, não vai ter. Agora dei uma aula de política pra você. Sim, agora Política da é o porcada. Arnaldo Jabor aqui. Tá. Vai. Vamos É. lá. Tá, Olha, seu Zé. essa é pra você que tá construindo ou reformando, quer marcar um golaço na sua obra.